Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero falar sobre psicanálise. Na verdade, eu vou criar aqui uma playlist sobre fundamentos da psicanálise e o objetivo dessa playlist é poder tratar um pouco de alguns textos sobre psicanálise, alguns bastante iniciais, vamos assim dizer, né? Alguns textos fundamentais, se vocês preferirem, que a gente está discutindo num grupo de psicanálise aqui na cidade onde eu moro, a cidade de Londrina, né? Uma faculdade particular por iniciativa de um professor e uma professora, ambos psicanalistas, né? Experientes, pessoas muito bem preparadas, resolveram conduzir um grupo. E aí, esse grupo, que é relativamente grande, né, de alunos e alunas que têm interesse em estudar psicanálise, estão a cada encontro discutindo um ou dois textos, e eu acho que é possível fazer um pouco o histórico deste grupo, gravando um pouco sobre cada um dos textos. Então eu vou começar por aquele texto que deu início ao grupo, e que é um texto bem interessante, é um texto da Associação Internacional de Psicanálise sobre psicanálise, é um texto extremamente geral, né? Um texto assim de caráter geral, extremamente simples, de caráter informativo e que diz tudo aquilo que você precisa saber para começar uma conversa sobre psicanálise. E é óbvio que a primeira questão que esse texto aborda é uma resposta à pergunta: o que é psicanálise? E a resposta é bem interessante, né? E talvez essa seja a parte mais interessante do texto e que valha a pena a gente falar um pouco aqui sobre, né? Então assim, ó, olha que interessante, o texto diz assim, ó: bom, a psicanálise pode ser compreendida como uma teoria de como a mente funciona, né? Então a ideia é essa, né? Quer dizer, talvez a ideia mais elementar seja de que a mente humana tem uma dimensão consciente, que seria aquilo, esse estoque de conhecimento acerca do qual a gente tem acesso a qualquer momento, e uma dimensão inconsciente, uma dimensão que a gente não tem mais ou nunca teve, né, acesso. Inconsciente significa que a gente não tem acesso, pelo menos imediato, né? Mas o inconsciente se expressa o tempo todo na vida cotidiana, né? E inclusive tem uma ingerência muito importante no comportamento, nos sentimentos, nas emoções. E a psicanálise é uma teoria de como a mente funciona. Extremamente inovador na virada do século XIX para o século XX, claro, depois de bastante tempo, esse é um ponto de vista quase que se tornou comum entre as pessoas, inclusive fora do âmbito dos especialistas, né? Bom, depois o texto diz ainda que a psicanálise também é um método de tratamento para problemas psíquicos. Então, sendo a mente, né, formada de uma dimensão consciente e outra inconsciente, muitas vezes esse inconsciente que não ganha expressão, ele começa a se expressar, né? Não ganha expressão no dia a dia, ele começa a se expressar através, por exemplo, de um sintoma, né? E esse sintoma muitas vezes gera um sofrimento nas pessoas. Então a psicanálise seria uma forma de ter acesso àquilo que está gerando esse sintoma, né? E ao mesmo tempo então ajudar as pessoas a aprenderem a lidar com o sintoma, às vezes eliminar o sintoma, às vezes amenizar o sintoma, e com isso, claro, né, o objetivo fundamental que é atingido, que é o de fazer com que as pessoas tenham o sofrimento amenizado, pelo menos, né, de preferência que esse sofrimento seja eliminado quando é possível. Depois ele diz: a psicanálise também é um método de pesquisa. Isso é muito interessante, né? Porque o fundador da psicanálise foi Freud. Freud foi um pesquisador, fundamentalmente um pesquisador. E a psicanálise vem produzindo pesquisa, inclusive na atualidade, né? Esse é um debate. Às vezes as pessoas têm uma percepção equivocada de que a psicanálise
é um fenômeno já ultrapassado, é um fenômeno cuja originalidade ou cuja produção de pesquisa ficou estagnada no tempo. A verdade é que a psicanálise começou a produzir pesquisa desde o final do século XIX e agora, no século XXI, ainda continua produzindo pesquisa, né? Depois, mais para frente, a gente vai ter oportunidade de falar um pouco sobre isso. Quer dizer, há vários locais, né? Quer dizer, associações que conseguem congregar pesquisadores e pesquisadoras, mas também a universidade é um espaço onde pesquisa original, pesquisa de ponta, pesquisa, vamos dizer assim, rigorosa é produzida. Então a psicanálise está muito viva, continua sendo uma forma de pesquisa relevante, uma forma de tratamento importante, e é uma teoria que funciona, de certo modo dá conta de trabalhar as questões elementares do ser humano, né? E por fim, nessa definição inicial do que é psicanálise, esse texto diz que ela é uma maneira de ver fenômenos culturais e sociais, como literatura, arte, filmes, performances, política, grupos, né? Quer dizer, é possível fazer uma leitura psicanalítica de fenômenos culturais, né? O Freud fez isso, né? Por exemplo, com obras como Totem e Tabu, né? Mal-estar na civilização. Quer dizer, o Freud estava interpretando fenômenos do passado, fenômenos presentes, fenômenos de caráter histórico, e fazendo uma leitura psicanalítica, quer dizer, uma leitura que leva em consideração essa dimensão inconsciente e a sua expressão no dia a dia, ou sua expressão cultural, sua expressão pública, né? Então é possível interpretar filmes, é possível interpretar obras de artes, né? Por exemplo, há uma produção muito interessante de psicanalistas que trabalham, por exemplo, com psicanálise de obras de arte. Quer dizer, a ideia de que um pintor ou uma pintora, por exemplo, quando dá concretude à sua obra de arte, nesse processo de criação, uma série de elementos inconscientes estão sendo expressos ali, e como o nome diz, se é inconsciente, muitas vezes nem o próprio artista percebe, né, como esse quadro, essa obra de arte é produzida, né? Existe, claro, psicanálise, por exemplo, de fenômenos religiosos e por aí vai, né? Então, fundamentalmente, a psicanálise é isso, é importante que a gente saiba, né? Depois o texto prossegue tentando discutir questões do tipo: para que serve o tratamento psicanalítico, né? E aqui é utilizada a expressão, né, de que a psicanálise fundamentalmente trabalha em cima de uma demanda, de uma queixa, né? Quer dizer, de algum fenômeno que está gerando sofrimento, e a partir dessa demanda, que é um impulso, vamos dizer assim, para que a pessoa procure ajuda, procure conhecer ou entender o que está acontecendo com ela, essa pessoa então, a partir do auxílio, da ajuda, né, da presença de um psicanalista, vai então começar a investigar, né, o seu inconsciente, ou aquilo que estaria gerando esse sofrimento que levou essa pessoa à procura de terapia, né? Às vezes se distingue terapia ou psicoterapia de psicanálise ou de análise, né? A ideia da psicoterapia é de que ela oferece algum acolhimento, alguma empatia por parte do terapeuta, e a psicanálise, né, se coloca num outro local, né? Quer dizer, a função seria de analisar, de produzir um teor analítico acerca dos conteúdos do inconsciente, e para isso então você necessariamente não vai entrar, por exemplo, não vai criar um estado de empatia por esse sofrimento. O fundamental é que a pessoa enfrente o seu sofrimento, enfrente as suas dores, descubra ou vasculhe, tanto quanto for possível, o seu inconsciente. E às vezes, claro, esse consciente, esse contato, né, com o inconsciente gera, às vezes, inclusive um pouco de sofrimento ou muito sofrimento, e é importante também entrar em contato com esses conteúdos, né? Bom, depois o texto fala um pouco sobre as maiores descobertas e inovações de Freud, que é o fundador
da psicanálise, né? Claro que eu não vou aqui falar sobre esses aspectos, mas é importante. Ele, por exemplo, ele quase que define o que é um inconsciente, fala, por exemplo, da importância das experiências infantis, destaca a importância que a psicanálise dá para o desenvolvimento psicossexual e, claro, para a dimensão da sexualidade durante a vida toda do sujeito, a importância, por exemplo, que o complexo de Édipo tem, o que é repressão, né? Como é que funcionam os sonhos, né? Como satisfação de desejos, como é que se constitui, por exemplo, uma relação transferencial, né? Quer dizer, esse aqui é um elemento fundamental do trabalho psicanalítico, porque para que alguém entre em análise é necessário que aconteça uma relação transferencial entre o paciente e o analista, né? Quer dizer, é preciso transferir de certo modo esses afetos, é preciso colocar-se diante do terapeuta ou do psicanalista e ali estabelecer uma conexão afetiva, e também é necessário que se estabeleça uma relação de confiança entre paciente e terapeuta para que ele possa, então, esse paciente contar as suas aqueles elementos que estão ali no seu inconsciente, né? E claro, na sequência vem a ideia da associação livre, né, que é a principal técnica utilizada no âmbito da psicanálise. E a associação livre é essa ideia de que o paciente deve falar, né, deve falar aquilo que vier à mente da forma mais espontânea, automática possível, né, porque dessa forma o inconsciente ganharia expressão. Então, quando eu começo a pensar muito, eu começo a filtrar, eu começo a ficar com medo de me expor, e aí eu não falo sobre esses conteúdos inconscientes que provavelmente são aqueles que estão gerando sofrimento. Então, a psicanálise trabalha a partir da técnica da associação livre, dizer tudo, dizer livremente, dizer espontaneamente, falar sem autocensura, falar sem pensar, né? Se falar sem pensar no ambiente social é algo indesejável, falar sem pensar dentro do setting terapêutico é algo totalmente importante, fundamental, e ali é um ambiente protegido onde você de fato pode fazer isso. E claro, o texto ainda fala um pouco sobre a tópica, né? Freudiana, né, que é uma discussão sobre a percepção, o modelo de psique do Freud, que é composto de ego, de id, superego, ou eu, isso, supereu, né, na nomenclatura que é mais utilizada na atualidade. Bom, na sequência o texto faz algo bastante interessante. Ele fala sobre as principais descobertas, né, no campo da psicanálise. Quer dizer, a psicanálise ela tem origem em Freud, mas há muitos e muitas, né, pessoas que contribuíram, né, muitos psicanalistas, muitos homens, muitas mulheres que contribuíram para o desenvolvimento da psicanálise e continuam contribuindo na atualidade. Então, o texto faz um rastreamento de alguns desses nomes que são historicamente consagrados, né, como Freud, os freudianos e freudianas clássicos e contemporâneos. Aí faz alusão a Sandor Ferenczi, né, a Melanie Klein, sei lá, vai elencando Winnicott, né, e por aí vai, né. E eu acrescentaria, o texto não fala, mas eu acrescentaria, por exemplo, um dos discípulos que foi discípulo de Freud, depois rompeu com Freud, né, Carl Gustav Jung, né, que criou um ramo próprio que tem alguma afinidade com a psicanálise, mas tem bastante divergências também, né? Depois o texto passa a falar sobre o núcleo do método psicanalítico, né, que é a associação livre, que já foi mencionado anteriormente, e o setting terapêutico. O setting terapêutico é esse ambiente, esse espaço, tudo isso que faz parte da cena. A relação terapêutica é constituída. Então diz respeito à figura do paciente, do terapeuta, do psicanalista,
o dispositivo do divã, o espaço reservado, né, com privacidade, para que essa pessoa possa de fato falar sobre as coisas que estão ali incomodando, fazendo associação livre e poder chegar de fato ao inconsciente. Depois o texto diz, há diferentes métodos de tratamento psicanalítico. É possível tratar adultos, né? Tem técnicas específicas para adultos, para crianças, para grupos, né? E ele vai um pouco elencando e mostrando e falando sobre cada um deles. Por fim, ele vai chegando então à formação psicanalítica, né? Como é que se forma um psicanalista? É diferente, por exemplo, da formação de um psicólogo ou psicóloga, né? Um psicanalista ou uma psicanalista tem uma formação hoje, né? Há espaços formais de constituição, de formação, de ensino, de aprendizagem, de psicanálise, mas há grupos que são formados espontaneamente. O importante é que essa pessoa conheça, domine o máximo possível da teoria psicanalítica, da técnica psicanalítica, e a formação de um psicanalista corre em paralelo à formação escolar, né? Na maioria das vezes, um psicanalista é uma pessoa que se graduou em psicologia, mas não é necessário que um psicanalista seja graduado em psicologia, né? Isso tem um lado bom, né? Que permite que essa formação seja talvez até mais complexa do que você frequentar uma faculdade e tirar um diploma e dizer agora eu estou autorizado a atender. Mas claro que o excesso de informalidade pode, claro, conduzir a uma formação insuficiente, inadequada, superficial, rasteira, né? E pode formar um psicanalista ruim. Então esse é um outro debate que a gente vai ter que fazer num outro momento, né? E aí vai então, né? Basicamente é isso de mais relevante presente nesse texto. Eu vou deixar aqui na descrição o link para você acessar o texto. E você pode, claro, checar se o que eu falei está de fato em sintonia com o que está no texto. Você pode aprofundar alguns aspectos que eu tive que passar um pouco mais superficialmente. E você pode então começar a entender o que é psicanálise a partir da leitura desse texto, a partir de um texto simples, objetivo, diria até rudimentar, mas que traz todos aqueles aspectos que são fundamentais para que você comece a entender o que é psicanálise, tá bom? Bom, é isso, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto em outros momentos. Espero que você me acompanhe, nos acompanhe inclusive, né? Eu vou trazendo para você aquilo que a gente vai então discutindo nesse grupo aí, e espero que muitas pessoas possam ser beneficiadas por esse conhecimento sobre psicanálise, um conhecimento um tanto quanto elementar, mas talvez se você estiver começando, talvez seja isso que você precisa. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.